continuar. Nós estamos falando sobre a soberania de Deus. Hoje nós falamos sobre, fazendo um resuminho aí, uma das lembranças dos estudos. Nós falamos sobre a eternidade de Deus. Falamos sobre as vontades. Quais são as três vontades? Permissiva, prescritiva e a decretória. Isso, decretória, prescritiva e permissiva. Lembra aí do termo lá do grego lá, da decretória que nós usamos? Lê ou bonomai. Isso, o termo lá da prescritiva. Prescritiva é a teleios, é o teleios e o bulê. Não. É o telema e o bulê. Telema e o teleios. É, o teleios. Telema é a vontade. Isso. E o teleios, É ele o quer fim dizer que aquela perfeito. vontade é o fim perfeito, né? Falando de aqui, ó, agradável, tá até aqui, né? Tá? É. Até aqui, né? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Teleio. Então, nós entendemos aí na questão de que na vontade decretória, Deus ele estabeleceu o seu propósito, independentemente do que nós pensamos ou não, Deus ele não vai revogar este fato, não esquecendo, ressaltando sempre, para não confundir com predestinação. E dentro da vontade prescritiva, é onde o homem tem a sua liberdade, né, de fazer ou não, cumprir ou não esta vontade de Deus. Então, nós estamos aí, nós entramos aí agora, né, nós falamos aí sobre esse telema de Deus, neste fim perfeito, nós entramos agora dentro da vontade permissiva de Deus, né, onde a vontade permissiva de Deus aponta para o fato de que Deus, em sua soberania, decide não intervir em fatos até mesmo desastrosos, né? Nós lemos Hebreus capítulo 11, versículo 35 a 37, que é ali o texto que vai falar dos heróis da fé. Então ele vai falar de algumas calamidades que esses personagens deste capítulo e versículo, eles vão passar, eles vão ser torturados, cerrados, mortos, andar pelos montes, errantes pelos montes, vestidos de pele de ovelhas. E ele vai dizer no versículo 38 que o mundo não era digno desses, né? Eles morreram todos na fé, não alcançando a promessa. Aí nós entramos na questão de que, sobre toda essa vontade de Deus, permissiva de Deus, onde Deus ele permite que o mal, né, vamos pôr assim entre aspas, que o mal ele sobrevenha, que o mal aconteça. Deus, por que Deus não interviu, por que Deus não impediu deste mal acontecer? Então nós começamos aí a trabalhar essa questão, nós pegamos o texto de Isaías 45, versículo 7, onde o texto ele vem afirmando, né, dentro da narrativa do escritor: eu faço a luz e crio as trevas, faço a paz, a shalom, e crio o mal, Ra, né? Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. E aí nós trabalhamos essa questão do que mal é esse, que no hebraico é Ra, né? Que mal que é esse? É o mal. Aí nós descobrimos que essa palavra Ra, ela vai levar para dois tipos de males, né? Que é o mal moral e o mal natural. Dentro do mal moral, nós temos aí essa palavra traduzida como malignidade, maldade, perversidade, impureza e vários outros quesitos aí de maldade, perversidade que pode ser praticada pelo ser humano, que o ser humano pratica e que isso não está em Deus, não está na pessoa de Deus, esse tipo de fato. Aí nós temos o mal natural, que significa calamidade, queda, né? E o texto aponta a um destes males ou a ambos. Aí trabalhamos aí a questão, ó, é de suma importância, sabemos a resposta, pois Deus criou o mal moral, logo se ele seria diretamente responsável pela iniquidade na humanidade, o que não se aplica ao seu ser divino. Logo, se Deus criou o mal moral, ele criou fornicação, adultério. Então, tudo aquilo que vai contra a santidade de Deus, se Deus fosse realmente, como muitos dizem, dentro desse texto, que Deus criou o mal, ele é responsável pelo pecado. Então, se ele cria o mal, ele também é o criador do pecado, né? Então, nós trabalhamos essa questão aí,
Vimos dentro do Salmo 25:8 que Deus é reto, bom, e Ele guia o homem pela mansidão. Então Deus ele não guia o homem para esse caminho da maldade, né? Então Jesus ele vai vir falando que do coração do homem procede os maus pensamentos, adultério, furto, fornicação, tudo isso procede do coração do homem. Onde nós lemos no livro do profeta Jeremias que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, quem pode sondar, quem pode compreender. Então Deus, Ele não é o causador do mal. Deus, Ele permite que o mal aconteça. Mas isso não quer dizer que Deus ele não possa intervir. Mas dentro da vontade permissiva, Ele não vai intervir. Não tem a ver com a questão da vontade decretória. Na vontade decretória, Ele estabeleceu a lei, o decreto, Ele estabeleceu que aquele conselho, aquele projeto dele vai acontecer. Não há participação do homem nessa vontade decretória de Deus. Mas dentro dessa vontade permissiva, Deus ele também não vai intervir. Mas Ele pode intervir. Por quê? Porque Deus, Ele ouve orações. Né? Se nós olharmos para todas as calamidades, aí nós entramos nessa questão aí, ó, foi onde nós paramos, ó. De onde nós paramos. Deixa eu pegar o ponto aqui, do começo aqui, ó. Vou estar lendo, aí a gente vai continuar no andamento aqui, ó. Levando em consideração essa oposição de ideia ou pensamento, há uma colocação de que as trevas nada mais é que a ausência da luz. Deus está trabalhando um aspecto comparativo de polaridade antagônica, ou seja, é o oposto, antagônica. Assim, ao dizer que criou as trevas e fez no sentido lato, ou seja, no sentido amplo, ele está querendo explicar porque é que dentro dessa colocativa, da narrativa, ele está criando as trevas. Na verdade, ele não está criando as trevas, porque as trevas não é algo que se cria, não é algo palpável, não é matéria, né? Não é matéria, assim como também, aí, ó, descendo aí, é a mesma questão da morte, tá? A mesma questão se aplica à morte. Olha lá, o que é o oposto da paz? É uma moral? É a fornicação? É o adultério? É a mentira? Ou é a guerra? Ou é a quebra? Dentro deste raciocínio, antagonicamente falando do oposto à paz, não pode ser o mal moral. Olhando para o fato de a luz vir a existir, é que surgem as trevas. Logo, se entende que as trevas só surgem porque a luz foi criada. Sendo assim, Deus criou a luz e se dissipa as trevas. Do mesmo modo, podemos caminhar para a formação do mal que existe na ausência da paz. De igual maneira, podemos dizer aqui nesse sentido antagônico que a morte biológica só existe, isso aqui é importante, isso aí coloca mais clareza ainda. Por quê? Porque nós temos muito essa coisa nas escrituras da questão da morte. Então essa questão da morte, ela é muito falada, tem até a doutrina da morte, que vai falar sobre a morte. Mas o que acontece? A morte, ela também está ligada a esse conceito antagônico. Ou seja, a morte não é criada, mas se não houver vida, ela surgirá. Portanto, não se cria a morte. Ela acontece quando a vida se esvai, quando a vida cessa. Então a morte ela só vai acontecer, ela não é criada, ela acontece, ela é um fato que está dentro da realidade humana, da realidade da natureza, seja ela animada, inanimada, a morte ela vai surgir enquanto a vida se esvair. Assim, o mal surge dentro da esfera da vontade permissiva de Deus. É na vontade permissiva que o mal, que a calamidade, que a guerra vai acontecer. Porque nós temos aqui, ó, na vontade permissiva de Deus, em que permite o surgimento do mesmo, quando a paz, Shalom, antagonicamente não se manifesta, compreendendo com isto que Deus não se torna responsável pelo mal moral, mas se apresenta como uma benéfica alternativa para contrapô-lo. Ou seja, esta paz ela vem para contrapor
não é o mal moral, mas é um mal permitido por Deus, mas não é um mal que está desenfreado, que Deus não pode ter domínio sobre ele. Por quê? Porque Deus, ele ouve orações, ele pode intervir, mas dentro da vontade permissiva, ele vai permitir que coisas naturais aconteçam na terra, tá? A questão do tsunami, vai lá dentro do fundo do oceano, acontece o movimento das placas tectônicas, aquilo causa um terremoto no solo da terra, aquilo vai se levantar para dentro dos mares afora, vai mexer com a onda, vai bater numa baía qualquer, como aconteceu aí em muitos países aí de fora, aí o tsunami vem e arrasa aquelas cidades beira-mar, acaba com tudo. Mas se a Bíblia diz que Deus ele tem controle de tudo, por que então que Deus não impediu, se muitos inocentes que estavam ali, pessoas, né, com boa índole, pessoas que não mereciam, entre aspas, o mal sobre suas vidas, por serem pessoas dignas, né, pessoas retas, mas esse mal sobreveio nessas pessoas e elas acabam morrendo. Então por que Deus não interviu? Porque é uma vontade permissiva. Na vontade permissiva, Deus ele pode, como também não pode intervir. Então na maioria dos casos, não vai haver uma intervenção da parte de Deus. Porque se tudo que for acontecer na terra, no nosso mundo físico, tudo que for acontecer, Deus impedir, Deus barrar, Deus intervir, nós vamos ser apenas marionetes na mão de Deus. Mais nada, nós vamos ser robôs, sendo conduzidos e Deus protegendo, nós não teríamos raciocínio, nós não teríamos dentro de nós a chamada consciência da moralidade, porque Deus ia nos impedir de sermos pessoas livres. Então se Deus ele intervém, dentro da vontade permissiva, todos os momentos, ele arranca de nós aquilo que ele nos deu, o livre-arbítrio, o direito de escolher fazer o bem ou praticar o mal moral. E dentro desse mal moral, às vezes muitas calamidades, que é essa falta de paz, tá? Aqui pode ser uma paz interior, pode, mas muitas das vezes é uma paz que está relacionada à questão de sofrimento, catástrofe, né? O que nós estamos falando aí, expondo. Aí nós temos aqui o ponto B. Olha o ponto B, o que o ponto B vai colocar diante de nós? Deixa eu subir aqui a tela. Ó. Ponto B. Permitir o mal não significa anuir, ou seja, não significa concordar e nem querer, tá? Então Deus está permitindo o mal, mas não quer dizer que ele esteja concordando e que ele esteja querendo que este mal aconteça, tá? Por quê? Porque Deus é amor. Ele não pode querer, ele não quer, jamais Deus ele vai querer o mal do ser humano. Nós lemos textos aí que o Senhor ele permitiu certas coisas acontecerem, né? Mas e a Bíblia vai dizer que ele quer que todos venham ao conhecimento da verdade, que se arrependam. Então ele quer que o homem se arrependa, mas ele não vai barrar o homem de fazer a sua escolha, de continuar a sua vida. Ele está permitindo as coisas acontecerem. Então anuir não quer dizer que Deus ele não concorde, ele não vai contribuir, mas ele vai permitir. Deus permite que o homem peque, mas não concorda e nem deseja que ele peque. Tá? Ele permite que as consequências negativas causadas por esse mal sobrevenham, mesmo que não intervenha para livrar. Aí nós vamos ler aqui o Gênesis 50, 20, aqui esse fato aqui na questão de dizer também muito interessante e importante pela pessoa que Eliseu foi, ele não podia ter passado esse tipo de situação. Então Gênesis capítulo 50, versículo de número 20.
mim. Porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Então nós vemos aí que Deus ele permitiu, né, esse mal sobre a vida de José, e os irmãos eles entendendo que eles agiram perfidamente, agiram perversamente por inveja, ciúmes, e tentaram contra a vida de José, mas foi um mal que Deus permitiu. Foi Deus que colocou, que criou aquele mal. Deus permitiu que aquilo acontecesse para quê? Para que uma vontade, olha que coisa interessante. Nós estamos falando de vontade permissiva, não estamos? Mas nós vemos aqui que dentro dessa vontade permissiva aqui, também houve uma vontade decretória e ao mesmo tempo também uma vontade prescritiva. Porque Deus ele já havia projetado este andamento da vida de José, porque Deus já tinha prometido para ele sonho, que ele seria cabeça na sua família, que ele se destacaria. Só que a história precisaria se desenrolar. Então Deus foi permitindo as coisas acontecerem para chegar nesse momento aqui, em que ele vai reconhecer que o mal que os irmãos fizeram, que Deus deixou, Deus permitiu, entregou, Deus permitiu que ele fosse pego pelos irmãos, e nós vemos que no começo lá, a intenção dos irmãos não era nem que José chegasse ao Egito, era que José morresse. Então houve uma intervenção de Deus, porque o desejo dos irmãos era a morte, mas quem interveio, o irmão dele, Simeão, se não me falha a memória, que falou com eles, não, que não vamos matar ele, o nosso irmão, nós vamos ficar com o sangue do nosso irmão em nossas mãos. E aí colocou na cova. E depois que ele se ausentou, você conhece a história, eles venderam ele para aqueles homens que estavam indo para o Egito. E desenrolou-se a história nessa vontade permissiva de Deus. E no final nós temos essa declaração de José, que o mal que eles intentaram, dá até uma pregação, né? O mal que eles fizeram foi o bem que me trouxeram. Vou anotar esse negócio aí. Vou anotar isso, tem que dar uma pregação muito linda. E aí nós vemos aí, agora aqui é interessante, Deus, na vontade permissiva, ele intervém, ele pode intervir, ele pode impedir. Aí nós entramos aqui dentro de um texto, esse texto aqui, eu acho esse texto aqui muito interessante, interessantíssimo, de 2 Reis, capítulo 13, versículo 14, que vai falar desse fato aqui, de Eliseu, ó. E Eliseu estava doente da enfermidade de que morreu. Espera aí. Quem era Eliseu? Vamos levar em consideração quem era Eliseu. Eliseu foi sucessor de Elias. Eliseu ele recebeu da parte de Deus o que Deus havia dado para Elias com dupla honra, se é que eu posso colocar dentro desse termo, né? Com duplicidade, porque falou com Elias, olha, Elias perguntou para ele, ó, se tu me veres subir, pede o que quiseres, será concedido. Ele falou assim, eu quero porção dobrada do teu espírito sobre mim. Só que esse teu espírito não era o espírito de Elias, mas era o espírito de Deus, a unção de Deus que agia na vida de Elias. Então ele pediu porção dobrada. E nós vemos na história de Eliseu, que Eliseu foi um profeta temente a Deus, obediente ao Senhor, né? Ele orou para Deus ressuscitar uma criança, a criança ressuscitou. Ele orou para descer fogo, desceu. Ele orou para Deus cegar, cegou. Ele orou para Deus dar vista, Deus deu. Ele, né, foi usado de uma forma tremenda por Deus. Aí olha como que Deus permite. O primeiro Deus permite o quê? Nem ver a morte. Elias. Vou subir. Vou trazer Elias para cá. Aí Elias sobe no redemoinho. Mas para Eliseu, a permissão de Deus foi o quê? Uma doença fatal e acaba morrendo o profeta. E aí nós vemos esse determinismo aí que nós vivemos no dia de hoje, os deterministas, que diz que se você é um cristão, se você é um crente fiel, se você está seguindo a Deus, você não pode ficar doente. Não, que é isso, irmão? Você é ungido de Deus, Deus te usa, você faz a obra de Deus, então essa enfermidade é do diabo. É o diabo que está pondo essa enfermidade em vocês, isso não é de Deus não. Quantas pessoas que a gente já orou e Deus não curou? E quantas pessoas que
curou. Parece que Deus está escolhendo quem curar, quem não curar. Parece que Deus está escolhendo para quem fazer milagre, para quem não fazer. Não. É porque há uma vontade de Deus. Até no curar de uma doença nossa, Deus tem um propósito naquilo. Seja ela dentro da vontade decretória, seja ela dentro da vontade prescritiva, seja ela dentro da vontade permissiva, independentemente seja qual for a vontade de Deus que está ocorrendo em nossa vida, há um propósito. Aqui nós vemos que Deus ele permitiu essa calamidade sobre o profeta Eliseu. Será que Eliseu simplesmente aceitou a doença lá e estou doente, vou deitar aqui, vou morrer porque eu estou doente. Ele sendo quem é, você acha que ele não orou para Deus curar ele? Não. Eu não estou dizendo isso não, mas é o que eu penso. Não está escrito não, mas eu penso assim, que se sou eu, porque a gente até para pedir Deus, às vezes a gente até murmura. Até na hora de pedir milagre a gente murmura. Ô Deus, só me usou para levantar o menino lá, o filho da viúva lá, Deus. O Senhor me usou para ressuscitar o menino, agora o Senhor vai deixar eu morrer de enfermidade? Ô Deus, do jeito que o Senhor curou aquele menino, me cura, tira. Eu creio que ele curou, que ele orou para Deus curar ele dessa enfermidade. Aí Deus vem e deixa o profeta dele morrer, doente. Mas vai ver onde que ele foi posto. Cavaram ele, se você ler toda a história, você vai ver que houve uma guerra, não sei se você já leu essa parte, ouviu? Houve uma guerra, um soldado morreu, eles pegaram o soldado, lançaram ele na cova de Eliseu. Olha, presta atenção. Se jogou dentro da cova, isso quer dizer que a cova estava aberta. Nem terra jogaram por cima do profeta. Quando jogou lá dentro, o osso já bateu nos ossos, já levantou, já ressuscitou. Aí o osso do camarada ressuscita, tem unção no osso, mas morreu doente. Você vê? Onde que foi essa vontade de Deus? Deixa o cara morrer para poder fazer milagre através do osso dele, gente. E aí? Como é que eu explico? É a vontade permissiva de Deus. Não tem como a gente questionar a vontade de Deus. Independentemente das coisas que estão ocorrendo sobre a nossa vida, Ele vai permitir esse mal acontecer. Ele pode barrar esse mal, Ele pode ouvir a nossa oração. Mas isso não quer dizer que se Ele não respondeu da forma, né, se Ele não atendeu, responder, Ele vai responder ou com sim ou com não. Né? Ou falando ou no silêncio. O silêncio de Deus também às vezes é uma resposta para a gente. Né? Mas Ele não vai atender da forma que a gente quer. Ele não atendendo da forma que a gente quer, aí muitos olham e dizem, mas Deus não é tudo isso que vocês falam, não. Aí Deus não tem todo esse poder que vocês falam, não, porque ele permitiu o camarada morrer de doença. Mas é uma vontade permissiva de Deus. Mas ainda está dentro do tema lá que onde Deus permite e a questão da desobediência é ainda dentro desse contexto aí, não é? Foi falado ontem sobre a questão de desobedecer. Não, aqui depende. Tem o mal acarretado, a calamidade acarretada por fraude do homem, pelo homem agir errado. Mas tem coisas que não é porque o homem está agindo errado. Entendeu? Aqui não é porque Eliseu fez algum pecado, cometeu alguma coisa contra Deus. Não, tem coisas que vão acontecer sobre pessoas que não tem como você explicar por que ele está passando aquilo. Tanto é que tem um capítulo no Salmo que eu não recordo qualquer não, que Davi vai pedir para Deus expurgar os pecados dele, até os pecados que ele esqueceu. Porque ele está passando uma aflição e ele, por aquela aflição, ele acha que é um pecado que ele não confessou, que ele esqueceu de confessar, que ele está passando aquele momento, mas não é. É porque Deus está permitindo. Não quer dizer que a pessoa que está passando o problema é porque está errado com Deus. Nós não podemos julgar desse jeito. Porque senão o que vai acontecer? Nós vamos ter que selecionar dentro da igreja pessoas que estão bem e pessoas que estão ruins. As que estão bem, está tudo bem com ela, está tudo bem com Deus, mas quem está com problema pode procurar que está em pecado. Aí nós vamos fazer a mesma coisa que os amigos de Jó fizeram. Dentro da vontade permissiva, foi a vontade permissiva de Deus, né? Porque o diabo vem e ele tenta, né? Está tentando o Senhor para acabar com a vida de Jó e pede para tocar em tudo que ele tem. Mas o que Deus vai fazer? Não, eu te permito tocar em tudo que ele tem.
mas poupa-lhe a sua vida, poupa-lhe a sua alma. E permitiu, Deus deu aquela permissão, só que os amigos de Jó não entenderam. Começou a procurar em Jó pecado. Ô Jó, você pecou contra Deus, confessa o seu pecado, você blasfemou contra o Altíssimo, tentou vasculhar a vida de Jó para achar um pecado, para explicar toda aquela calamidade sobre a vida de Jó. E Jó, dentro dessa vontade também permissiva de Deus, não compreendendo em princípio, em primeira linha o que estava ocorrendo, mas ele mantém a sua postura. Ele amaldiçoa o dia que ele nasce. Maldito o dia que o homem veio. Ele está falando dele, que era melhor aquele dia não ter existido. Mas Deus está permitindo aqui, é uma vontade permissiva de Deus. Mas o que acontece? Que ele vai, no decorrer do texto, ele vai dizer: eu sei que meu Redentor vive. Aí ele acorda para a realidade. Não, estou dentro da vontade de Deus. Em outras palavras, você está dizendo: eu sei que meu Redentor vive. Em outras palavras, o que ele está dizendo? Bom, se eu for curado, amém. Se eu for morrer, amém também. Louvado seja Deus. Aí, lembra? O que ele vai dizer para a mulher dele? Nós estamos falando de vontade permissiva. Permissiva, e só qualquer palavra lá, porque a gente está vasculhando ela, que é o contrário da paz, do shalom, o Rá. O que ele vai falar com a mulher quando a mulher fala para ele: blasfema contra esse Deus e morre? Qual vai ser a resposta que ele vai dar para a mulher dele? Eu não vou lembrar da hora. Ele vai dizer assim, ó: recebeste o bem de Deus. Olha o que ele vai dizer. Mas não quer receber o mal. Deus deu, Deus tirou. Você viu o antagonismo que Jó usou na frase dele? Deus deu, Deus tirou. Era a figura de linguagem que ele usou. Mesma coisa quando ele quis dizer: recebeste o bem de Deus, não quer receber o mal. É o que? É o que Deus está permitindo, é a calamidade que Deus está permitindo. Não é o mal moral que os amigos de Jó estavam procurando nele. O pecado dele, o mal moral, não. É uma calamidade, é uma falta de paz, a paz interior, né? O diabo tentou tirar aquela paz de Jó, e aí a calamidade aconteceu. Nós vimos lá que tem, né? São várias palavras. O hebraico e o grego tem esse tipo de coisa. Tem pessoas que até dizem que, não sei por que eles usam esse termo, de falar que o hebraico e o grego são um dialeto muito pobre, porque tipo assim, são várias palavras para explicar uma coisa só. Então você fica em dificuldade. O escritor, às vezes a comissão de tradução, elas passam dificuldade às vezes de colocar diante de nós a verdade original por causa disso. Porque ele pega uma palavra lá, tem uma palavra no hebraico lá, igual essa que nós estamos aqui no Rá. Né? O Rá lá tem iniquidade, imoralidade, perversidade, mas em contraponto também tem calamidade, tem queda, então muita coisa. Aí a gente pega essa paz, né? Nós estamos aqui na palavra ali, ó. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, quer ver? Aqui, ó. Deixa eu frisar ela aqui, ó. Não, deixa eu escrever aqui melhor. Frisar aqui. Nós temos essa palavrinha aqui no hebraico, ó. Estamos aqui, ó. Nós temos aqui, ó, Shalom. Só que nós vimos ali que ela quer dizer o quê? Paz, não é verdade? Paz. Só que na verdade essa palavra aqui, paz, no hebraico, ela não quer dizer só isso aqui. Ela quer dizer saúde, prosperidade, alegria, paz. Ela tem várias conotações concernente à paz. Então, se é algo antagônico, se é algo é um oposto de ideia, se a paz também significa saúde,
Espera aí. Mas é tudo antagonismo. Vê a situação de Jó, é tudo um antagonismo. Se Shalom também é paz, se Shalom também é saúde, qual que é o contraposto de saúde? Antagonicamente falando, qual é o oposto de saúde? Doença, enfermidade. Não é verdade? Prosperidade. Nós temos aí também dentro dessa palavrinha aqui, ó, que ela significa prosperidade. Nós temos prosperidade, opa, paz, prosperidade. Presta atenção, olha a situação de Jó. Ele tinha saúde, era o homem mais rico do Oriente. Qual que é o antagonismo de prosperidade? Miséria, falta. Tá entendendo a figura de linguagem? Quando o escritor diz, quando o escritor, ele, lá no Isaías 45, nós lemos, eu, Senhor, faço todas essas coisas. Eu faço a paz e crio o mal. É disso que ele está dizendo. Então, quando falta isso aqui, a outra vai surgir. Era isso que ele estava querendo dizer. Não é que Deus cria, porque isso não é coisa que se cria. Isso é coisa que acontece, que surge. Tanto um quanto o outro. Tá? Então, é disso aí que nós estamos falando aqui. Então, essa paz aí, essa permissiva de Deus aí nós falamos aí, ó. Assim compreendemos que a vontade permissiva de Deus, ele não promove na vontade. Vou continuar aqui, ó. Assim compreendemos que na vontade permissiva de Deus, ele não. Isso aqui que a gente tem que entender, ó, tem que frisar por causa desse antagonismo que lá no Isaías 45 foi usado. Ele não promove. Permitir é totalmente diferente de promover, porque promover é você fazer a coisa acontecer, é você ser o causador da coisa. Então ele não é o causador do mal, ele não promove o mal, mas permite que ele ocorra como causa secundária, seja por ações humanas, aí ó, com causas secundárias, seja por ações humanas ou pelas leis da natureza, aquela questão que eu te falei lá do tsunami, esses vendavais que arrancam o telhado da gente, que às vezes fica caro para repor, a gente não tem dinheiro, passa apertado, mas ele está permitindo isso acontecer sobre a vida da gente, como deslocamento de placas tectônicas, causando tsunamis, terremotos, e gerando com isso mortandade de centenas de pessoas. Ah, não, esse Deus tem que ser o criador do mal, não pode. Mas porque ele está permitindo, ele é mau? Não, quer dizer, não, ele ainda é soberano, a soberania dele ainda impera, não tem como questionar, ressaltando que não intervir, ou seja, não impedir que a coisa aconteça, não significa que ele concorde com esse mal. Ezequiel 33:11 diz-lhe, isso aqui é importante, ó. Diz-lhe, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio. Não tenho prazer na morte do ímpio. Mas em que o ímpio se converta de seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos caminhos. Por que razão morrereis, ó casa de Israel? Em outras palavras, aqui, ó, convertei-vos, Deus está chamando o povo à conversão, chamando o povo ao arrependimento. Por que razão, em outras palavras, vocês não precisam morrer não, gente. É só mudar de atitude, não precisa morrer, ainda que seja a vontade permissiva de Deus, ele não tem prazer que o ímpio morra, mas o ímpio morre. Tem pessoas morrendo, mas Deus não tem prazer na morte do ímpio, como muitos colocam dentro da questão da predestinação, que é esse aqui que vai morrer, esse ímpio que vai morrer aqui, ele já nasceu para morrer. Deus está falando que não. Deus está falando que não, ele não tem prazer, ele não criou esse ímpio para o inferno.
Ele não criou ele para ir para o inferno. Ele está dando para ele o quê? Uma oportunidade. Ele não está falando com ele, está chamando ele na responsabilidade. Olha, converte, muda o seu caminho, transforma a sua vida. Não precisa você ir para onde você está indo. Você não precisa morrer, você não precisa deixar a terra. Mas muda o seu caminho, muda o seu pensamento, muda a sua atitude. Mas é uma vontade permissiva, mesmo Deus, ele prescrevendo a sua lei, ele não vai intervir. Sinto muito, só lamento. Vai morrer. Aí isso aqui, ó. Nós vamos ver aqui que aqui eu coloquei o versículo ressaltado. Peguei o ponto aqui que eu quero explicar. Mas nós vamos ver aqui, ó, Jeremias 7,31. Isso aqui é uma coisa até horrível, até terrível que o povo está cometendo. E Deus, ele não poderia ter intervido, ele não poderia ter impedido que isso ocorresse. Poderia, mas não impediu. Jeremias 7:31, 19, 4b5. Jeremias 7:31. Para cá vai ser melhor. 7:31. Vou ler o 30. 30 e 31. Porque os filhos de Judá fizeram o que parece mal aos meus olhos, diz o Senhor. Puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome para a contaminarem. Edificaram os altos de Tofete, que estava no vale dos filhos de Rinom, para queimarem no fogo a seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei, nem subiu ao meu coração. Nunca ordenei, nem subiu ao meu coração. Esse vale de Rinom aqui, o que acontecia? Isso aqui era uma prática cananeia, onde, qual que era a abominação que estava acontecendo aqui? Eles pegavam as crianças deles e colocavam e oferecia para um deus cananeu chamado, que a gente conhece como Moloque. Esse Moloque é a tradução portuguesa, mas no hebraico é moleque. Então a gente tem que tomar cuidado, ficar chamando às vezes o filho de moleque, o menino de moleque, que isso é uma palavra maldita para colocar sobre criança. E esse moleque, que na tradução do português é Moloque, não é porque eles não entenderam, mas no hebraico é moleque, ele era um deus que tinha um ventre aberto, de ferro, um ventre aberto, e ele ficava com as suas mãos estendidas, e nesse ventre era uma fornalha. Eles colocavam madeira na fornalha, pegavam os seus filhos, chegava a época da seca, e o povo de Israel estava fazendo isso. Chegava a época da seca, o que os cananeus faziam? Eles pegavam as crianças, o filho mais velho, que eles tinham, podia ser qualquer idade, e colocavam nos braços desse ídolo, metia fogo na fornalha, ia aquecendo aquela fornalha, e o filho ia queimando nos braços dele. Queimando, vivo, não sacrificava, o sacrifício era esse, tinha que ser vivo. Para quê? Para que esse suposto Deus pudesse mandar chuva para a terra. E o povo de Israel aqui caiu dentro dessa besteira de fazer essa coisa aí. Mas por que Deus não interviu? Os inocentes lá não era do povo escolhido dele, mas Deus estava permitindo. Mas o povo, a maldade era do coração, isso não surgiu no coração de Deus. Nós não lemos aqui que eles estavam praticando mal, que o senhor falou, ó. Porque os filhos de Judá fizeram o que parece mal aos meus olhos. E no final do versículo ele vai dizer que isso não subiu no coração dele. Então ele não é o causador do mal. Mas aqui é uma vontade permissiva. Ele está permitindo isso acontecer, está permitindo eles fazerem isso. E aí nós temos a corroboração com essa questão desse tema aqui. O capítulo 19 também de Jeremias, versículo 5. A parte B. 19:5, parte B. Porque edificaram os altos de Baal, para queimarem seus filhos no fogo em holocausto a Baal, o que nunca lhes ordenei,
nem falei, nem subiu ao meu coração. Tá vendo aí? A calamidade ela vai acontecendo e o povo desenfreadamente eles ficam dentro dessa prática. Olha para você ver, nós estamos no versículo, no capítulo 7, no capítulo 19, no capítulo 32, eles ainda estão cometendo a mesma coisa, 32, 35. Olha até onde que está indo a maldade. Mas espera aí, por que Deus, desde o primeiro momento, Deus não interviu e eles continuam? Eles estão continuando fazendo. Só que Deus está chamando eles na responsabilidade. 32, 35. E edificaram os altos de Baal, que estão no vale dos filhos de Rinom, para fazer passar seus filhos e suas filhas pelo fogo. A Moloque, o que nunca lhes ordenei, nem subiu ao meu coração, que fizeram tal abominação para fazerem pecar a Judá. Então está vendo aí? A calamidade. Então Deus ele não compactua. Deus ele não é o causador do mal. O causador do mal é a própria ação, o próprio pecado concebido no coração do homem, que nós lemos lá em Tiago, capítulo de número 1, versículos 13 e 14, onde o homem ele é responsável por tudo, todo o tipo de mal que vem sobre a sua vida por causa dessa malignidade do coração, da perversidade do coração humano. Deus permite, mas não anule. Ele não concorda com o pecado praticado pelo povo. Hebreus 1,13 diz: Tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal e a opressão, não pode contemplar, porque, pois, tolera os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Olha a indagação que o escritor está fazendo. Praticamente ele está dizendo: oh Deus, mas peraí, ué, por que o Senhor está permitindo isso acontecer? É isso, está claríssimo isso aqui. Por que o Senhor está permitindo isso? O Senhor não está vendo o que o perverso está fazendo com o justo, não? O Senhor não é tão puro de olhos que não pode ver o mal e a opressão? Aqui, se não presta atenção na vontade permissiva, a gente vai passar a entender o quê? Que não pode ver o mal. Ou seja, o Senhor tem que intervir, porque o Senhor não pode ver o mal. O Senhor não pode ver a opressão. Aqui não quer dizer que ele não pode ver no ato assim, não vou deixar acontecer. É no ato que ele não suporta. Ele não suporta o mal. Ele não suporta ver o mal acontecer sobre o ser humano. Ele não suporta ver a opressão sobre ele. Não suporta. Mas ele está permitindo. O que ele vai dizer? Pois tolerar é ser conivente. Não, ele está permitindo, é diferente. Você permitir uma coisa é outra. Agora, se você tolerar, é você deixar a coisa desenfreadamente. Não, aqui ele está permitindo a coisa acontecer. E procede perfeitamente, e nós vimos aí. Procede perfeitamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo que ele. Tiago, capítulo 1, versículo 13, que é o que nós já lemos na aula passada, mas ressaltando aí: ninguém sendo tentado diga, sou tentado por Deus. Está vendo como é que é importante uma coisa? Em algumas traduções, lá em Gênesis capítulo de número 18, deixa eu ver se é isso mesmo. 18. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, 18 não, 22. Olha o que diz o... A Bíblia ela se contradiz? Não. Não, a Bíblia ela não se contradiz. É aquilo que eu expliquei. As comissões de tradução, não entendendo os termos, eles vão colocar a palavra que eles acharem melhor. Porque eles achou, tipo assim, eu acho que esta palavra aqui vai ficar melhor dentro desse texto para a gente entender o texto. Aí eles colocam, não sei se eu posso dizer assim, por vontade deles mesmo, aí resolve colocar uma palavra
que não cabe dentro do texto. Aquela palavra não está certa ali. Por quê? Porque ela vai contradizer a Escritura. E a Escritura não se contradiz. A Escritura, ela apoia a Escritura. Então a verdade escriturística é apoiada pela própria verdade escriturística. Só que se nós lermos isso aqui, ó, ninguém sendo tentado diga, sou tentado por Deus. Aí a gente vai lá em Gênesis capítulo 22, versículo 1, e diz assim, ó, e aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão. Aí não, hein? Então está contradizendo, né? Isso é uma contradição bíblica, escriturística aí, ó. Tiago está falando que Deus não tenta ninguém. Agora Moisés está falando que Deus tentou Abraão. Deus provou, testou a fé de Abraão. Ele provou Abraão, a fidelidade de Abraão. Ele não colocou Abraão no ato da tentação. Isso aí não. Quem coloca o homem no ato da tentação é o inimigo. Ele põe o homem no ato da tentação. Lembra lá quando Jesus, o texto vai dizer que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto e foi tentado pelo diabo. Aí sim, aí a palavra. Parou a gravação. Tinha parado. Parou? Então nós vimos lá que o contraposto lá, dentro desse contraposto, nós temos o Ra, que quer dizer mal, que é contraposto a Shalom, que é paz. Nós vimos que no mal moral é iniquidade, perversidade, mas o outro mal, que é o mal que vai para calamidade, queda. Então calamidades são coisas que ocorrem na natureza, nós vimos ali mais no texto mais à frente, que as leis da natureza, às vezes elas são calamidades que acontecem na natureza por permissão de Deus. Então, dizendo aqui, se Deus não suporta o mal, logo ele não pode ser responsabilizado pelas calamidade essa aqui é o contraposto dessa paz, é aquele mal lá que acontece, a calamidade, não é aquela perversidade que o diabo tem, que Deus está causando essa perversidade, nada disso, que ocorre ao homem, pois o mesmo, por uma vontade deliberada, desenfreada, ele não está nem aí, de não acatar aos princípios de Deus, segue desenfreadamente sua vida causando o mal que surge de uma simples permissão de Deus de não intervir nas ações do homem. Permitir que surja não significa criá-lo. Então nós concluímos com isso que Deus não é o criador do mal. Há quem diga que Deus criou o mal com um propósito, ou seja, para a sua glória. Tem gente que diz, não, Deus criou o mal porque ele quer glorificar o nome dele através da calamidade. Ele quer glorificar o nome dele, se fosse lá o mal moral. Ele quer glorificar o nome dele através da perversidade, do pecado. Tem gente que usa esse argumento aqui, ó. Tá? Tem muitos reformados que eles usam este argumento, que Deus, ele permitiu. Você fala uma coisa? Eu estou vendo, às vezes, o senhor falando sobre, repetindo sempre essa questão de mal moral. Que não é o mal moral. O que é esse mal moral que não é o mal que está sendo relacionado aí? O que é o mal moral? O mal moral, que não é o mal que está sendo... O mal moral é aquilo que a gente falou, a iniquidade, pecado, adultério, prostituição. Isso é mal moral. Quando fala moral, é moralidade, caráter. Tá? Tem a ver com o nosso caráter, com a nossa moralidade. Nós temos, por exemplo, a questão de que nós, que cremos na graça de Cristo, nós não vivemos a lei, certo? Certo, né? Nós não vivemos a lei. Paulo vai dizer que a lei é boa, mas que nós não estamos na lei. Nós somos livres da lei. Mas espera aí, nós temos que levar em consideração que tipo de lei. Porque tem a lei de Deus, tem a lei sacrificial, mas tem a lei moral. A sacrificial, nós não cumprimos mais ela.
Mas a lei moral sim, que é a lei dos mandamentos. Não matar, não adulterar, não roubar, não falso testemunho. Isso é lei de Deus, é lei moral. Então a gente tem que tomar cuidado também dentro desse aspecto de não confundir essa lei de Deus na questão do mal moral. Então, peraí, qual que é esse mal? É isso aí, é a quebra dos princípios de Deus. É a quebra da moralidade, tá? Ficou claro? Agora, esse outro mal, que é o Ra também, o que ele significa também? Não sendo mal moral. O mal natural. Qual que é o mal natural? Vamos ver se você entendeu. O mal natural. Mal moral você já sabe agora, você pegou. E qual que é o outro O mal? natural é a consequência que vem devido à natureza do ser humano, né? Que contrapõe a questão da paz. Isso. É mais ou menos, eu acho que essa linha de raciocínio aí. Perfeito, é esse raciocínio aí mesmo. É contraposto à paz, tá? E dentro dessa questão, se Deus ele não é, nós estamos falando da vontade permissiva, se ele não é o criador desse mal, que pode ser tanto moral quanto o mal natural, ele pode ou não intervir? Ele pode ou não intervir que esse mal ocorra? Ele pode intervir. Pode. Mas na maioria dos casos ele vai intervir? Não, Por quê? porque ele está permitindo. Ótimo. Entendeu todo o raciocínio. Tá? É isso aí mesmo. Então permitir que surja, permitir que a coisa aconteça, não significa criá-lo. Conclusão, Deus não é o criador do mal. Aí nós temos os pais da igreja concordando com isso. Nós vamos ter aqui o Agostinho, que nós falamos dele lá na Patrística, lembra lá, né, da Patrística da Escolástica? Agostinho de Hipona. Aí começamos o argumento que há quem diga que Deus criou o mal com um propósito, ou seja, para a sua glória. Aonde que Deus vai ser glorificado na morte de pessoas inocentes? Aonde que Deus vai ser glorificado no adultério, na prostituição, no roubo? Onde que Deus vai ser glorificado isso? Em lugar nenhum, gente. Não tem como Deus ser glorificado pelo mal. Primeiro, aonde é que é a glória de Deus? Aonde que a glória de Deus é manifestada aos homens? Lembra do texto de João? Primeiro capítulo de João. Está no meio do texto aí. Nós vimos o quê? E vimos. E vimos a glória completa do Pai. Do unigênito do Pai. E vimos a glória. Então a glória de Deus, Deus ele não glorifica, não é glorificado no mal. Porque na verdade aqui aí já é antagonicamente isso aqui falando em questão do diabo. Porque quem é glorificado no mal? O Satanás. Né? O que o texto lá de João 10:10 vai dizer? A parte A. João capítulo 10, versículo 10. O ladrão não vem? Não vem se não roubar, destruir, matar. Vem roubar, matar e destruir. Aí entra onde Jesus é glorificado. Aí põe a vírgula na parte B, onde Jesus é glorificado, onde ele glorifica a Deus. Mas, continua o versículo. Mas eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Como é que Deus pode ser glorificado no mal, gente? É inaceitável, não tem como aceitar esse argumento aqui, não tem como. Porque não é o criador do mal, não é o causador do mal, ele permite o mal acontecer. Por causa da ausência da Shalom, né? Então vamos ver, Agostinho de Hipona, isso aqui é bacana demais. Agostinho de Hipona, ele se inquietou com a presença do mal. O mal é uma realidade. Presta atenção numa coisa. Quando ele está falando de realidade, ele não está falando de realidade em questão de matéria. Tá? De matéria. Ele está falando de realidade em questão de surgimento dele acontecer dentro do que nós estamos falando. Por quê? Vai explicar isso aqui, ó. Ele vai explicar por que ele está falando assim, ó. Mas a conclusão de Agostinho ao longo da história da igreja
é a posição majoritária, ou seja, a maioria dos pais da igreja vai concordar com esse pensamento agustiniano, de que o mal não existe como realidade concreta. Entendeu? Quando ele está falando de realidade, ele não está falando de uma realidade concreta, algo criado. Ele está falando de algo abstrato, algo que ocorre, que acontece devido ao que já falamos antagonicamente. Realizado, não existe como realidade concreta. Realidade objetiva, logo, não pode ter sido Deus quem criou o mal. A conclusão de Agostinho, com a presença do mal, que esta realidade que o mal, ele não existe, mas é algo que ocorre, que acontece, logo não pode ter sido Deus quem criou o mal. Por que não foi Deus que criou o mal? Porque o mal não existe. Ele não é uma realidade concreta. Ele não é uma realidade objetiva. Lembra lá do argumento lá do seu Glaucio? O não existe. Isso aí, ó. Então a filosofia ela já explica isso aí. O próprio Agostinho desenvolveu o silogismo ou algumas perguntas e respostas que nos faz entender melhor a questão. Por exemplo, Agostinho está falando isso aqui, tá? Essa aqui é uma frase dele. Todas as coisas que Deus criou são boas. Isso aqui a gente vai entender no livro do Bereshit, do Gênesis. Tá? Aí vai dizendo que tudo que Deus criou e Deus viu que a luz era boa, e Deus viu que era bom, e Deus viu que era bom, e Deus, então quer dizer, ele chegou numa conclusão, todas as coisas criadas por Deus, todas as coisas que Deus criou são boas. Aí ele continua o seu argumento. Trazendo a compreensão de que Deus é bom, a conclusão de Agostinho é de que, de um ser bom como Deus, não pode criar algo ruim. Deus não criou mal. Porque Deus, se tudo que Deus criou é bom, para Agostinho diz, se tudo que Deus criou é bom, então Deus não pode ter criado o mal, porque o mal é ruim. O mal não é bom. Portanto, o mal não foi criado por Deus. Se posicionar de que Deus criou o mal, deixa eu subir a tela. Se posicionar de que Deus criou o mal e o mal não é realidade, algo subexistente ou uma realidade positiva é contraditório e não pode ser afirmado. Você entendeu isso aqui, essa frase aqui? Ó, se posicionar, ou seja, é o pensamento de alguém, de que Deus criou o mal e o mal não é realidade, mas é algo subexistente. A problemática está nessa palavra aí, ó. Problemática desse argumento de Agostinho, essa pessoa que afirmou isso aí, ó, vai usar, por mais que ele coloque assim, ó, por mais que este coloque dentro desta expressão subexistente, quer dizer, ele existe. Como é que pode? Olha a contradição. Como é que pode ser subsistente se não é uma realidade? Então há quem argumente que o mal não é uma realidade, mas é algo subsistente ou uma realidade positiva. É contraditório e não pode ser afirmado. Então não tem como afirmar que o mal é subsistente. Se eu afirmo que o mal é subsistente, eu tenho que afirmar que o mal existe. O mal não existe. Só pode existir aquilo que foi? Só pode existir aquilo que foi? Criado. Então se o mal não foi criado, se o mal é algo abstrato, é algo que acontece na ausência da paz, ele não é um objeto, ele não é uma realidade. Ele não é algo positivo.
positivo. Não, ele é algo que acontece, ocorre. Uma segunda tese de Agostinho neste silogismo. Deus criou todas as coisas. Deus não criou mal. Isso é Agostinho que está falando, tá? Deus criou todas as coisas. Deus não criou mal. Portanto, o mal... É maravilha. Deus criou todas as coisas. Deus não criou mal. Portanto, o mal não é uma coisa. Não é, gente. Não é uma coisa. Aí, Agostinho, ele foi influenciado por qual filósofo? Aristóteles, não. Platão. Platão. Qual que era a tese de Platão? Platão mexeu com o quê? Não vou lembrar. Ah, Eu tô mais ou menos um raciocínio, mas eu não vou lembrar o mundo das ideias. algumas ideias. Ele está usando um pensamento neoplatonismo para falar do mal. Deus criou todas as coisas. Deus não criou o mal. Portanto, o mal não é uma coisa. O que Platão dizia? Que é isso aqui, ó, que está aqui, tudo é ilusão. Que a realidade está lá no mundo das ideias. E o Agostinho, pegando esse pensamento do neoplatonismo, ele está falando praticamente quase a mesma coisa, só que ele está usando uma comparação do pensamento de Platão para dizer o quê? Que se esse mal que está ocorrendo aqui, ele fosse algo real, algo concreto, ele tinha que existir no mundo de Deus. Ele tinha que existir no mundo além, mas ele não existe, porque não é uma coisa, não é criado. Você não cria o mal como matéria. Não tem como você pegar o mal e argumentar isso. Então a conclusão da maioria dos teólogos da igreja, a partir de Agostinho, é que o mal não existe como realidade. Logo, Deus não é o Criador. Aqui não se trata de um mal como realidade, mas de um mal moral como se discute na teologia e na filosofia. Vamos entender isso aqui, ó. Aqui. Aqui não se trata de um mal como realidade, mas de um mal moral como se discutisse. Espera aí, mas esse mal moral que ele está falando é o mal moral lá? Não, aqui ele está falando de um mal que não pode vir da parte de Deus, tá? Por isso que ele está dizendo que essa realidade, de um mal como realidade, mas de um mal moral, é porque ele está tirando o mal da realidade da existência, tá? Da realidade da existência. O mal moral, ele é praticado pelo ser humano, não por Deus. Então aquele mal lá, se ele fosse o mal moral do Isaías 45, não seria um mal causado por Deus, mas não é aquele mal lá, tá? Então é isso que ele está querendo dizer aqui, quando um mal como realidade de um mal moral. Como se discute os teólogos da filosofia e na filosofia. Portanto, a não existência do mal como realidade primeira e última não faz de Deus o autor do mal. Em 1 João, capítulo 2, versículo 16 diz: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Isso aqui, concupiscência da carne, concupiscência é pecado. Então isso aqui é o quê? Mal moral. Então Deus não, tá vendo? Não é do Pai. Então não tem como a gente pegar aquele texto lá, nós vimos lá o significado da palavra no hebraico, não tem a ver com mal de perversidade, que é o que eles querem colocar, Deus criou mal. Não, mal é algo abstrato, ele não existe o mal, ele surge, ele acontece.
Então, essa concupiscência, esse mal moral, ele não é do Pai, mas é do mundo. Ou seja, está no ser humano, são as práticas que o ser humano comete. Dentro desse pressuposto de que essa concupiscência não provém do Pai, mas do mundo, logo, Deus não é o criador do mal. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 4. Ó. Toda a criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça. Se tudo o que Deus cria é bom, então o mal não provém de Deus, pois o mal não é bom. Viu? Toda criatura. Está ressaltando o quê? Quando ele diz que toda criatura é boa. O mal não é uma criatura. O mal não é criado. Então o mal não é bom. Tá? O mal não é bom. Se tudo que Deus cria é bom, então o mal não provém de Deus, pois o mal não é bom. Salmo 5, 4. Salmo 5, 4. Porque tu és um Deus que tenha prazer, misericórdia, porque tu não és um Deus, até frisei ali no negrito e não li errado ainda, porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habita o mal. Então essa questão aí, falar que Deus criou o mal, nada a ver tem. Esse mal está relacionado às calamidades, relacionado a tudo que acontece na natureza, por causa, às vezes, até da ação do próprio ser humano, que é o responsável por tudo, né? O desmatamento, a poluição dos rios, então todas as calamidades naturais que acontecem, a maioria delas está relacionada à ação humana e não provém essas calamidades, elas não provêm de Deus. Por mais que Deus permita, dentro da sua vontade permissiva, Deus não vai intervir. Se alguém clamar e ele achar dentro da sua soberania por bem intervir, ele intervirá. Mas se ele não achar, ele não vai intervir. Isso não muda o seu caráter, não muda a sua posição, isso não muda a sua essência de soberano, de criador de todas as coisas, de Deus amoroso e de Deus compassivo. Ficou aí claro essas três vontades? Então nós terminamos aí a vontade de Deus. Quantas horas são aí? Deixa eu ver se dá para entrar aqui. Falta 1 para as 9. 1 para as 9? Deixa eu deixar essa aula aqui para a próxima, que nós vamos entrar na imutabilidade dele. Tem uma outra questão aqui. Você já deve ter até lido ela aí. A gente vai entrar numa outra questão aqui, ó. Nós vamos gastar um tempinho nela também. Vou começar ela agora não, que a gente não vai ter tempo para terminar. É uma outra questão aqui que eu falei com você, que a gente vai falar agora dessa imutabilidade de Deus, que se Deus ele muda, Deus muda. A Bíblia diz que Deus é imutável, porque eu, o Senhor, não mudo. Mas Deus muda. Deus muda. A Bíblia está falando que ele muda, não, hein? Mas ele muda. Você já leu aí? Não, né? Ainda bem. Então ainda não tem a resposta, não. A Bíblia está falando que ele muda. A Bíblia está falando que ele não muda. Imutabilidade quer dizer que ele não muda. Não há variação. Tiago diz que não há sombra de dúvida nem variação em Deus. Ele está afirmando que Deus não muda. E uma desses atributos de Deus é a sua imutabilidade. Ele não muda.